Como eu disse para você, eu creio que Deus quer falar com você. E eu quero já partir direto para o que a gente quer conversar, dando apenas uma ideia de um conceito que a gente pode aproveitar nessa manhã. Minha família, nós temos uma coisa muito legal em comum, nós quatro. A gente gosta muito de cinema. Quem aqui é cinéfilo, adora ir ao cinema, curte tudo? Eu vou falar um pouquinho com vocês, com certeza que vocês conhecem umas expressões que eu vou usar. Mas só dentro desse universo, né, o meu filho é muito interessado em cinema, ele está cursando cinema, e ele de vez em quando conta algumas coisas para a gente descobre. Nós não vamos assistir todo e qualquer filme, hoje em dia, né, tem muita coisa que vem para a televisão, mas algum tempo atrás a gente foi assistir um filme que não é um filme necessariamente que foi um blockbuster, não foi um filme super famoso, mas por causa da atuação de um personagem se tornou famoso. O nome do filme é A Baleia. Alguém viu esse filme? A Baleia é com o Brendan Fraser, um cara que teve que modificar bastante o corpo dele para se tornar um personagem bem obeso, extremamente obeso. E a história para a gente seria sobre justamente as dificuldades daquela pessoa com obesidade mórbida de experimentar a vida, e realmente é um sofrimento muito grande que ele tem no filme. Mas, na verdade, a história, o tema da história não é esse. O tema da história é como esse personagem, e alguns outros também na sua família, foram rejeitados pela igreja, ou por uma seita evangélica. Eu não fazia ideia de que o filme ia para essa direção, mas enquanto a gente está assistindo, começa a se revelar, no passado dele, que ele fazia parte de uma seita, ou de um grupo evangélico, cristão, e essas pessoas não apoiaram o estilo de vida dele, a maneira como eles se comportavam, e se tornaram pessoas antagônicas, contrários a ele, e ele se sentiu rejeitado e saiu. O que é muito legal é que no meio da história você descobre que o nome daquela igreja ou seita é Nova Vida. Em inglês eles falam New Life, mas a legenda aparecia lá, Nova Vida, e eles de vez em quando reportavam e diziam, não, porque quando você era da Nova Vida e a Nova Vida fez isso com você, ao mesmo tempo que eu achava graça, eu ficava um pouco ofendido. Você não está falando mal, né, da minha igreja. Mas no final daquele filme, que é interessante, mais uma vez, não é um filme que eu recomendo para todo mundo, não é um filme tão fácil, mas ainda assim, no final, eu carreguei essa ideia que a gente tem pregado há muitos anos e temos entendido, que a igreja precisa ser um lugar de acolhimento, precisa ser um lugar de atrair pessoas para perto de Jesus. E ainda assim, para muita gente na igreja, até hoje isso ainda é um desafio. Porque nós acreditamos que nós somos, né? Eu tenho certeza que a nova igreja acredita que é uma igreja extremamente acolhedora, e dá para perceber isso quando a gente entra aqui. Extremamente simpática às pessoas, quer que todo mundo se aproxime. Mas existe algo, às vezes, dentro de nós, e eu queria só hoje apontar um pouquinho para isso, quem sabe isso está dentro de você também, algumas coisas dentro de nós que podem nos impedir de sermos um exemplo real e um representante leal do Senhor Jesus Cristo. Não é interessante que você vê frequentemente Jesus não tendo nenhum problema com pecadores, que a gente chamaria de pecadores, embora ele não deixasse de confrontar o pecado daquelas pessoas. Mas as pessoas com quem ele tinha problemas eram os religiosos, porque se achavam alguma coisa, e Jesus os chama de hipócrita o tempo todo, hipócritas, porque eles pareciam ser uma coisa, e na verdade nem eles sabiam qual pecadores eles eram. Jesus amava todas aquelas pessoas, mas ele, toda vez que sofria algum tipo de problema no seu ministério, tinha a ver com essa turma, né? A turma dos religiosos. Eu acho que você está familiarizado com isso. Então, esse filme então me lembrou disso, né? De que esse é um assunto que constantemente a gente precisa ser relembrado dele, da nossa responsabilidade. Eu queria apontar um pouquinho para ele hoje com você. Eu quero começar fazendo também uma pergunta para você. Quem aqui conhece gente chata? Levanta a sua mão. Está sentado do lado, não precisa levantar a mão. Quem conhece gente que você considera extremamente simpática e gosta de ficar perto dessas pessoas? Legal. Seja sincero agora. Quem conhece gente que você considera inteligente? E agora, aquelas que você considera não tão inteligentes assim. Conhece? Convive com alguém assim? Amém?
E quantas outras classificações a gente poderia trazer? Eu não vou falar de bonito e feio, rico e pobre, mas qualquer outra coisa. Não é verdade que nós sempre estamos classificando as pessoas? Nós temos esse hábito, mesmo que ninguém pergunte nada para a gente, mesmo que a gente nem saiba propriamente formular, nós classificamos as pessoas, nós identificamos, essas são desse jeito, essas são daquele outro jeito, né? Falei para você de gente chata, em geral você não quer ficar muito perto, mas você tem o seu grupo de pessoas que você se ambientou e gosta muito delas, né? Tem gente que politicamente pensa diferente de você, religiosamente pensa diferente, torce para um outro time e um monte de outras coisas, e a gente cria, obviamente, a nossa casta, o nosso grupo, que a gente pensa, esse pessoal tem tudo a ver comigo porque fala a minha linguagem. Nós classificamos as pessoas. Nessa manhã eu queria dizer para você, fazer essa pergunta, como é que você classifica as pessoas? Aquelas pessoas são para você ricas, pobres, educadas, sem educação, boas ou ruins? São pessoas discretas ou são espalhafatosas? Você deve conhecer de todo tipo. São pessoas do seu grupo ou não são do seu grupo? É o teu tipo de gente ou não é o seu tipo que combina com você? Isso é normal, isso sempre existiu. E se eu disser para você que também Jesus fazia isso, Jesus também classificava as pessoas. Pelo menos, Jesus classificava entre dois grupos. Eu pergunto, como é que você acha que Jesus classificava as pessoas? Como ele faz isso até hoje? Você vai olhar na palavra de Deus e você vai ver que Jesus usa também alguns adjetivos para classificar as pessoas. E mais uma vez, Jesus não tinha problema de sentar-se com pessoas que não tinham nada a ver com ele. Eu acho que você já deve ter ouvido isso antes, mas vale a pena lembrar. Jesus se sentava com gente que eu e você não nos sentaríamos com elas. Você já parou para pensar nessa ideia? Você está saindo um dia aqui na vizinhança e você passa em frente a um ambiente que é um barzinho, e você reconhece algumas pessoas que estão sentadas na mesa. E lá na mesa está lá um cara que você sabe que é um político corrupto sentado na mesa. Você conhece a história dele. E ele na mesa está conversando com um traficante famoso. Do outro lado da mesa tem um miliciano. Espero não estar ofendendo ninguém aqui hoje. Na mesma mesa. Aí quando você olha do outro lado da mesa, pastor Maurício Fragale. Na mesma mesa. Atrás tem umas meninas com menos roupa que deveria ter, dançando um pagodezinho que tem no fundo. O ambiente está estranho para você. Você fala assim, não tem nada a ver comigo, mas pior, não tem nada a ver com o meu pastor. Não tem nada a ver com qualquer pastor que você conheça. Você pensa, não, tem alguma coisa errada nessa figura, nessa imagem. Por que está errado? Porque nós temos dentro da gente essa classificação de como a gente identifica pessoas. Algumas que deveriam estar no grupo e outras que não. No tempo de Jesus isso não era incomum. Jesus era criticado pelas pessoas com as quais ele andava, com as quais ele sentava. Sentar-se para comer naquela época era sinônimo de muita intimidade, né? Daqui a pouco você vai fazer isso, sentar para comer alguma coisa, e a gente não se liga nisso, mas as pessoas com as quais você se assenta para comer têm um laço com você. E no tempo de Jesus isso tinha uma força muito grande. Quem olhava uma pessoa sentada, comendo junto com a outra, revelava, nós temos muito em comum. E Jesus não tinha a menor preocupação de estar associado a essas pessoas. De vez em quando alguém chega para mim e fala, pastor, um amigo meu me pediu, me convidou para fazer parte de um movimento que ele está fazendo, de um evento que ele vai fazer, e esse evento não tem nada de Jesus, é tudo errado. Eu falo, olha, você já descobriu se você quer ou não quer? E não, eu me sinto impulsionado aí, porque é uma pessoa que eu amo muito, é um amigo, é uma amiga que eu tenho um carinho muito grande. Você ama essa pessoa? Amo. Você quer revelar então esse amor para ela? Vai. Mas pastor, o que vão pensar de mim? Quando me verem lá naquele ambiente. E eu não vou beber, mas eles vão estar bebendo. Eu não vou fazer isso, mas eles vão estar fazendo. Você não acha que as pessoas vão olhar para mim e vão imediatamente me identificar? Se está perto é porque faz também. Eu falei, olha, você está em boa companhia. Jesus sofria a mesma situação. O tempo todo isso acontecia com Jesus. As pessoas não compreendiam como ele, sendo santo, perfeito, sendo um mestre para ensinar as coisas de Deus, se assentava com gente que, mais uma vez, você não ia querer estar perto delas. Jesus não tinha crise com isso. Por quê? Porque Jesus conseguia enxergar além do que nós conseguimos. Jesus gostava dessas pessoas, e essas pessoas gostavam dele. E se nós hoje, e agora vai uma crítica a qualquer igreja, todas as nossas, inclusive a minha e a sua,
Se nós hoje estivéssemos imitando ele propriamente, nós também estaríamos atraindo esse tipo de gente. Elas estariam chegando cedo para o culto. Porque não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com necessariamente, mas o amor que eu tenho por elas e elas têm por mim vence qualquer coisa. Não é tão fácil. Amém? Mais uma vez, isso atinge uma ferida dentro de nós chamada religião. E a maneira como eu classifico é a seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, o seu corpo. E o que era verdadeiro e real em Jesus Cristo, no seu ministério, pessoalmente, deveria ser uma realidade para nós também coletivamente. Todos nós deveríamos apresentar Jesus juntos da maneira como ele se apresentava lá atrás. De maneira que se as pessoas olhavam para ele e gostavam dele, deveriam olhar para a igreja e gostar da igreja. E eu acho que isso está acontecendo em alguns níveis. Mas se você fizer uma entrevista aí fora, você sabe qual é a visão que as pessoas têm da igreja, né? Faça uma entrevista, você vai descobrir. Igreja, eu conheço muito bem. Esse pessoal se acha o máximo. Eles acham que eles estão certos, está todo mundo errado. Eles acham que a única maneira de chegar até Deus é através de Jesus. Que é coisa absurda pensar uma coisa dessa. Eles acreditam que realmente eles estão certos e eles são homofóbicos, eles são bitolados, e os cristãos, eles são super partidários e seja o que for. Nós temos essa visão aí fora. Aparentemente Jesus não tinha. E é exatamente no cenário como esse que Jesus, ele gasta um tempo contando uma história que é a minha história predileta de toda a palavra de Deus, que é uma história que o próprio Senhor Jesus inventa, ele mesmo conta, e a gente chama parábola. Na verdade são algumas parábolas que ele conta juntos, e ele apresenta essa ideia justamente quando a coisa está ficando nervosa, quando o negócio está complicado, quando ele está sentado com um grupo de pecadores e chega um grupo de fariseus, e os fariseus para nós são os inimigos, são os vilões, mas naquela época todo mundo considerava eles os heróis, eles eram os caras certos, devotos a Deus, obedientes à palavra. E eles chegam lá e veem Jesus sentado e falam: como é que pode um negócio desse? Jesus tinha que sentar com a gente discutindo Bíblia, religião, ia dar muito mais certo. Ele está sentado com gente que não tem nada para oferecer a ele, e não sei o que ele tem para oferecer a elas, mas não funciona. Eles estão chateados, irritados, nervosos. Como é que o mestre de vocês senta com essa gente? E mais uma vez, eu não consigo trazer um paralelo para você. Quem seriam essas pessoas que você ficar indignado que Jesus está perto delas? Não consigo pensar. Mas naquela época, a força desse preconceito era absurdo. Aparece da seguinte maneira em Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Todo mundo conhece essa expressão? Publicanos e pecadores. Você sabe que pecadores é que todo mundo sabia que era pecador. Por quê? Como é que você vai saber se alguém é ou não é? Eu e você sabemos. Se nasceu nesse mundo, já é, né? Mas por que chamava de pecadores? Porque eram prostitutas e as pessoas sabiam que elas eram prostitutas. Eram criminosos e as pessoas sabiam que eles eram criminosos. Eram, seja o que for, ladrões, e sabiam que tinham a ficha suja. Está lá, sentado na mesma mesa, juntinho de Jesus, sentados para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei, que é o extremo oposto dessa turma, o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Se você ler, eu estou lendo aqui Lucas, né? Essa expressão vai aparecer em outros lugares na Bíblia, como se Jesus dissesse assim: por que vocês não entram para participar com a gente? Deus me livre, eu não vou sentar nunca com essa gente. E aí Jesus começa a contar uma parábola. E você conhece uma trilogia de parábolas, que são a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e também a parábola do filho perdido. O filho perdido a gente chama a parábola do filho pródigo. Mas a maneira como a sociedade bíblica escreveu, coloca em evidência coisas que foram perdidas: a ovelha, a moeda e o filho. Eu posso dizer para você de antemão, eu acho que você também sabe, e quando eu repito, eu acho que você sabe, é porque eu conheço um pouco o seu pastor, e a gente fala uma linguagem muito parecida. Então eu imagino que você já tenha ouvido isso antes. E você sabe, a pior coisa que você pode fazer, e vai ser muito divertido se você fizer isso, se você chegar no domingo que vem, ou no próximo oportunidade, falar para o pastor: pastor, o senhor tem que pregar o que o pastor André está pregando aqui. Ele fica extremamente irritado porque ele está pregando isso há anos e anos e você não ouviu. Eu sei disso porque já aconteceu comigo várias vezes.
Vai ser divertido, mas não precisa fazer não. Mas o que está acontecendo naquele cenário é que Jesus está contando uma história que nós demos esse nome, das coisas perdidas, ovelha, moeda, filho. Mas o personagem principal da história é que deveria dar nome à história. A história não é sobre uma ovelha, mas sobre um pastor. A história não é sobre uma moeda perdida, mas sobre uma mulher que sacrifica tudo que precisar para encontrar. Sempre aparece no primeiro parágrafo, um homem tinha 100 ovelhas, uma mulher tinha 10 moedas, um pai tinha 2 filhos. A história não é sobre o filho perdido, nem sobre o outro que está perdido dentro de casa, é sobre um pai. E todas essas histórias têm o mesmo tema. É que quando você perde alguma coisa de valor, você se concentra no que foi perdido e não no que não foi perdido. Se você perdeu alguma coisa, você se concentra naquilo. Alguns dias atrás, algo aconteceu muito interessante comigo. Eu fui levar minha filha cedo para o ponto de ônibus. Ela estuda faculdade longe. E ela pediu, pai, você pode me levar no ponto? Sempre que dá eu posso. Era bem cedo. Eu peguei o carro, levei ela. Quando chegou no final da rua, ela falou, eu acho que eu esqueci meu celular. Ela pegou meu celular, o meu que estava no carro, para ligar. E não conseguiu tocar. Voltamos até em casa, ela encontrou na bolsa. Tudo certo, perdemos só um minutinho, seguimos. Deixei ela no ponto de ônibus, fiz o retorno, voltei para casa. No meio do caminho, eu me liguei que eu estava sem meu celular. E, em geral, algumas pessoas se desesperam quando isso acontece. E eu também me desesperei. Porque em alguns minutos eu ia precisar dele para trabalhar, para fazer uma live que eu precisava fazer. Ele era importante para mim. E eu pensei, não é possível. Será que aquele momento que a Rebeca pegou meu celular, acabou ficando com ela? Adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. E eu não tinha como ligar para ela. E eu pensei, bom, eu tenho algumas alternativas. Voltar para casa, relaxar, deixar para lá isso. Não vai me atrapalhar muito, eu vou tentar recuperar esse celular. E eu peguei o carro e segui. Não lembrava qual era a linha do ônibus, mas vi um que parecia ser. Olhei para dentro do ônibus, enquanto passava de carro na rua. Não parecia que ela estava lá dentro, mas estava muito cheio. Cortei o ônibus, estacionei, fiz sinal para o motorista, ele passou direto, falei, já era. Pensei mais uma vez, vou seguir. Entrei na Avenida das Américas, super tranquilo de manhã, você sabe como é que é? E aquele ônibus daqui a pouco parou no outro ponto, eu falei, eu vou tentar. Não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa, de verdade, que vai entrar no ônibus cheio de pessoas perguntando se minha filha está lá dentro. Mas eu fiz isso, parei o carro, falei para o motorista, moço, rapidinho, eu acho que minha filha está nesse ônibus, nem sabia se estava, e eu acho que ela está com meu celular, vou precisar trabalhar 1 minuto. Todo mundo do ônibus olhando para mim. Ônibus lotado. Eu falei assim, Rebeca? E ela, oi! Estava dentro do ônibus. Respondeu. E ela não sabia. Eu falei, meu celular está contigo. Ela olhou na bolsa, tá. Passou para uma pessoa, passou para outra, passou para mim. Bom dia para todos. Saí do ônibus. E aquela descarga de adrenalina, né? Falei, meu Deus, que loucura foi essa? Eu nunca faço isso. Mas naquele momento, eu considerei o meu aparelho de celular, e nem sempre é assim, eu prometo a vocês, mas de muito valor. Se você perder o seu celular hoje, você não vai simplesmente ignorá-lo. Se você perder a sua chave do carro antes de sair de casa, ou se você perder, e você já, com certeza já perdeu, quem já perdeu óculos? 1000 vezes, né? Mas você já teve aquele momento que você perdeu a chave na hora de sair, você está atrasado, você entra em pânico, né? Você começa a procurar. O que está por trás disso? Quando você perde algo de valor, você se concentra naquilo. Quando eu perdi o meu celular naquele dia, eu não fiquei pensando, pô, ainda bem que a chave do carro está aqui. Claro que a chave do carro está aqui, eu estou andando nele. Eu não pensei, a minha carteira está aqui. Eu não pensei no que estava comigo, eu pensei no que não estava. Alguns anos atrás, quando a minha filha era pequenininha, a Rebeca também, eu perdi ela por alguns segundos. Fomos no shopping e eu não lembro o que estava acontecendo, mas na loja tinha aquele lugarzinho das crianças, sabe aquelas boutiques maiores assim, e tinha um ambientezinho de televisão, e ela viu aquilo, correu para lá, tudo colorido, estou de olho, está tudo tranquilo, estou falando com a atendente, aí ela precisava de água, eu falei, eu trouxe, mas está lá no carro, vou lá buscar rapidinho. Nesse vou lá buscar rapidinho, esqueci que eu tinha uma filha. E eu saí do ambiente, andei bastante, e andei, quando eu cheguei na porta para sair do shopping, eu gelei, eu falei, meu Deus, minha filha tinha 2, 3 anos de idade.
Me senti por alguns segundos o pior pai do mundo. Quando eu virei, ela estava vindo correndo na minha direção, toda sorridente. Achei! Ela achou que a gente estava brincando de pique. Eu abracei ela como quem abraça alguém que você não vê há muitos anos. Eu falei, achou, filha, achou. Imagina se eu perco de verdade a minha filha. Imagina a ligação para casa, Rafa. Eu acho que eu perdi a Rebeca, mas a gente ainda tem o Davi, está tudo certo. Faz sentido? Não faz, por quê? Porque quando você perde algo de valor, você se concentra naquilo que tem valor para você, que foi perdido, e não nas coisas que você tem. Por isso que essas histórias, elas todas têm tudo isso em comum. Algo foi perdido, 99 ovelhas ficam lá, está tudo bem. Mas todo mundo concorda com Jesus que vale a pena ir atrás. Por quê? Porque tem valor. As 10 moedas, a mesma coisa. Vale a pena tirar todos os móveis, varrer a casa, acender uma lanterna, porque tem valor. E quando ele vai para o filho, ninguém tem dúvida que a gente está se tratando de algo com extremo valor. E quando nós perdemos algo de grande valor, nós fazemos de tudo para encontrar. Quem aqui nunca ouviu a história do filho pródigo? Levanta a sua mão se você nunca ouviu essa história. Todo mundo está familiarizado. Como eu disse para você, eu e minha família, a gente gosta muito de cinema, filme, e eu tive uma inspiração de criar um universo paralelo. Quem já ouviu falar no conceito do multiverso? É quando uma decisão é tomada diferente, cria-se uma realidade alternativa. E sem nenhum medo de estar sendo herege, por favor, eu criei uma segunda história, dizendo, e se a história fosse diferente, a história do filho pródigo? Jesus começa a contar essas parábolas, conta a história da ovelha perdida, conta a história da moeda perdida e vai contar a história do filho pródigo. E nesse momento, enquanto Jesus conta essa história, eu queria fantasiar com você a possibilidade de ter um fim diferente. No início da história, você vai perceber, ela está igualzinha, como sempre. Mas vamos supor que em algum momento na história você vai ver uma virada completamente por causa de uma decisão. Vamos lá então? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Você sabe que o que está acontecendo aqui é extremamente ofensivo. Um filho nunca, jamais deveria pedir ao pai a sua parte da herança, porque é a mesma coisa que dizer, pai, você já morreu para mim, você está demorando muito para morrer, então vamos combinar que você já morreu e eu recebo logo a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. E esse pai poderia muito bem dizer não, mas ele decide. Esse pai sabe que o relacionamento já está quebrado há muito tempo, não nesse momento. Eu costumo dizer que o pai vai, nesse momento, decidir algo que dificilmente a gente consegue. Ele decide financiar a rebeldia do filho, com a possibilidade no futuro esse filho cair em si e voltar. O relacionamento já está quebrado, eles já estão separados e desconectados. Vamos lá, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas, se mudou para uma terra distante. Você já sabe, ele já desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Esse é aquele cara que todo mundo tem raiva dele. Não tem como você não ter raiva dele. Se você conhece alguém que fez tudo errado, podendo fazer tudo certo, e continuamente toma decisões erradas, você não tem como curtir muito essa pessoa. Vamos ser, né? Eu falei para você conhece essas pessoas? Você conhece. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. E convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou para os seus campos cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Esse versículo, na história do filho pródigo, quando Jesus está contando para o seu público que está ali, deve ser o momento mais dramático de todos. Porque primeiro o judeu não se aproximava de porcos, não existe emprego, se é que isso é emprego, pior do que esse, mas revela o grau que esse menino chegou, que esse rapaz chegou na sua vida, por uma decisão, por uma série de decisões insensatas, de querer comer a comida dos porcos. Se você já foi um chiqueiro, duvido que você tenha ficado com apetite naquele lugar, né? Não tem como. Mas ele está com profunda fome e ele quer comer e diz, ninguém dava nada. Não ouse tocar na comida dos porcos. Quando finalmente caiu em si, esse é o momento da virada. Esse é o momento da virada da vida de muita gente, ou quase todo mundo.
o momento em que você cai em si, que você finalmente recobre o juízo. Eu não sei quantas pessoas, até hoje, eu já tive a oportunidade de conversar ou tentar aconselhar, e eu percebi, enquanto ela não cair em si, ela está completamente cega. O orgulho faz isso, o pecado faz isso, deixa você completamente cego. Se você não chegar num momento de fundo do poço, de verdade, que não tem mais para onde ir, ali é uma oportunidade, talvez, que Deus nos dá de abrir os olhos. Pensa, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu preciso me humilhar. Eu tenho que parar de achar que eu estou certo. Eu tenho que parar de achar que eu sei tudo. Ninguém sabe nada. Porque eu cheguei num nível que não tem para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda, estou no pior lugar que alguém poderia estar. Então ele cai em si. Que bom, Jesus conta uma história que pode ter um final feliz, porque esse cara caiu em si. Disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. O que ele faz imediatamente? Ele lembra de casa, ele lembra de duas coisas a respeito do pai. Meu pai é bom, até com os empregados, e ele é um pai generoso. Tem comida de sobra. Nem todo mundo come qualquer comida lá em casa, mas não falta pão para os empregados. Esse pão ia ser tudo que eu queria agora. Então ele começa a pensar, vou voltar para casa. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Começou muito bem, filho, porque realmente o que você fez foi grave demais. Não venha tentando se justificar, pai, naquele dia eu não estava bem. Pai, eu não sei o que deu em mim. Não, eu pequei. Foi isso que eu fiz. Eu desconsiderei completamente a minha família, eu envergonhei a minha família, eu quebrei o relacionamento. Eu não tenho razão para nada. Pequei. Contra ti e contra o meu Deus. E eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz todo sentido ele falar isso. Foi ele que quebrou o relacionamento. Você não é mais meu pai. Tá bom, o que sobra? Você não é mais meu filho então, né? Mas o pai nunca falou isso. Pelo contrário, se você conhece o final da história. Mas ele fala, eu não sou digno. Nunca faz sentido isso. Se você tem filhos, o seu filho chegar para você e falar, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ou então, pai, hoje eu acho que eu sou digno de ser chamado seu filho. Ninguém é filho por merecimento, todo mundo é filho por nascimento. Amém? Estava esperando aquele amenzão. Vamos tentar de novo. Ninguém é filho, você também, não é filho por merecimento, você é filho por nascimento. Não esperava tanto assim também. Mas esse filho fala o seguinte, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas quem sabe eu posso servir para alguma coisa. Por favor, trate-me como seu empregado. O que esse filho percebeu? A gente quebrou o relacionamento, eu estou desconectado, eu estou perdido. Ele sente saudade de casa, mas fica se perguntando, será que alguém lá sente saudade de mim? Então, o versículo diz, voltou para a casa de seu pai. Quando ele estava ainda longe. E aqui que a gente vai fazer uma curva. E a pergunta é, e se, ao invés do pai ser aquele que vai receber o seu filho, com qualquer discurso, o filho que está voltando, e se fosse o irmão mais velho da família? Você me disse que você conhece a história. Você sabe que esse irmão mais velho tem um comportamento diferente do pai. E se fosse o irmão mais velho que recebesse o seu irmão? Vamos lá então agora para o multiverso da loucura. Né? O multiverso é uma outra realidade que não acontece na história de Jesus. Então, a partir de agora não é mais Bíblia. Por favor, não me chame de herege. Quando estava ainda longe, seu irmão o viu, cheio de ódio, desprezo, desgosto e indiferença, se apressou para impedir que seu irmão entrasse em casa, levando consigo alguns homens para garantir isso. Ao aproximar-se, levantou o braço no gesto de afastamento. Não houve abraço, nem beijo. E o jovem disse, meu irmão, pequei. Calha a boca, interrompeu o seu irmão. Como você tem coragem de vir até aqui, depois de tudo que você fez contra o seu próprio pai? Você acha que não sabemos o que você fez com toda a sua herança? Gastando tudo que possuía em vícios e prostituição? Você faz ideia do sofrimento que causou aos seus pais?
E agora que acabou o seu dinheiro, você não tem a quem recorrer, você realmente acredita que pode voltar para casa e ser recebido como filho? Que receberia de volta as suas roupas e sandálias e que meu pai lhe restauraria o anel da família? E o irmão retruca: eu sei que não, respondeu o irmão mais novo. Eu não sou mais filho, eu só achei que, pois achou errado, disse o irmão mais velho. Você não é mais filho mesmo e também não tem lugar nem na mesa dos servos. Esse sofrimento lhe cai muito bem para que você aprenda o significado, o que significa a sua rebeldia. Você plantou isso, agora aceite a sua recompensa. Volta para onde você estava, não apareça mais aqui. E disse aos servos: depressa, levem meu irmão para fora da propriedade, antes que meu pai o veja e lhe mostre um pingo de misericórdia. E em silêncio, seu irmão se foi, desaparecendo dos seus olhos na estrada. Tudo voltou à normalidade, não houve banquete, o novilho gordo foi poupado, o filho perdido continuou perdido, estava morto e assim permaneceu. Por quê? Por alguns instantes, o pai confiou ao filho mais velho a responsabilidade de observar a estrada, caso seu irmão reaparecesse. Graças a Deus, essa não é a história que Jesus conta. Mas ela é importante, embora deprimente, ela é pertinente. Na história que Jesus conta, em cada uma delas tem uma festa no final. E tem um discurso, Jesus falando, ele estava perdido. A ovelha estava perdida, a moeda estava perdida, o meu filho estava perdido. E o pai diz: e foi achado. Isso que importa. O meu filho estava morto e reviveu. Não é curioso que o filho, quando pede a herança do pai, acredita que é o pai que está morto, mas o pai nunca morreu. Na verdade, esse filho é que morreu porque perdeu esse contato, essa conexão. E o pai sabe muito bem disso. Meu filho é que estava morto, mas agora ele reviveu. E se no meio da história tem gente que não quer dar uma segunda oportunidade? E se no meio da história existem algumas pessoas ou uma pessoa que não quer? Qual é o grande diferencial entre essas duas histórias? Lembra que eu falei para você que Jesus também classificava pessoas? No final de cada uma dessas histórias, quando ele termina a falar que algo estava perdido, diga comigo, perdido, e foi achado. Estava perdido e foi achado. Jesus fala uma coisa depois que não faz sentido. Ele fala: assim eu também digo a vocês que haverá muito mais alegria, festa no céu, por um pecador que se arrepende. Espera aí, Jesus, você está falando de coisa perdida. Pecador que se arrepende é outra história. Ele está contando isso para um grupo de homens que se acreditam pecadores e outros que se acreditam não pecadores. Há mais festa e alegria no céu por alguém que se arrepende do que para vários outros, por 99, que não precisam necessariamente de arrependimento. Você sabe como é que Jesus classificava as pessoas? Não como santos e pecadores. Jesus classificava pessoas como achadas ou perdidas. E quando ele via alguém que era um pecador, ele não pensava como eu e você pensamos. Toma jeito. Resolve a sua vida. Para com isso. Embora faça sentido. Ele fala para aquela mulher: filha, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Claro que Jesus confrontava e apontava para o pecado. Mas você não vê ele gastando tempo tentando fazer alguém se sentir mal, mas ele fala: é alguém que está perdido. E quando você encontra, quando você perde alguma coisa, você não fica com raiva do que está perdido. Você perdeu sua chave, seu celular, seja o que for, você não fica com raiva daquela coisa, você fica querendo achar. Jesus classificava as pessoas como perdidas ou não perdidas. Essa parábola distorcida que eu contei para você apresenta essa realidade alternativa que eu disse. O que aconteceria se, ao voltar para casa, o filho perdido se encontrasse com o coração julgador e crítico do irmão mais velho, ao invés de se encontrar com o amor do pai? O filho é qualquer homem, qualquer mulher. Eu lembro de ouvir a história do filho pródigo bem novo, bem garoto, e eu ouvi por dezenas de vezes.
E eu sempre ficava do lado desse irmão mais velho, porque eu era bem mais fariseu do que eu sou hoje, eu prometo a você. Sempre fui um pouquinho, ainda tem um pouquinho em mim, prometo a você. Eu não tenho dificuldade de vez em quando, sem perceber, ser um pouco legalista, acontece. Mas eu ficava do lado desse irmão mais velho pensando, claro que ele está certo. Não faz sentido. O cara não fez nada, só fez coisa ruim, uma atrás da outra, volta para casa e está tudo bem. Enquanto esse está servindo ao Pai, está sendo fiel. É como eu achava até que eu era. Está sendo fiel, está servindo ao Pai, está fazendo tudo certinho, bonitinho. Ele que merece uma festa, ele que merece ser recompensado, faz todo sentido. Em algum momento da minha vida, eu descobri que enquanto eu achava que eu era o irmão mais velho, eu sempre fui o mais novo. E cada um de nós tem que se entender nessa posição. Graça é algo que a gente tem uma dificuldade imensa de estender às pessoas. Mas quando é com a gente, é o que a gente mais anseia. Eu e você precisamos dessa graça. O irmão mais velho é religião, que está um pouquinho dentro de mim e de você muitas vezes. Nós estabelecemos alguns limites. Até aqui eu perdoo. Até aqui eu aceito. Mas, por favor, não passa desse limite. Não vá além disso. Até aqui tudo bem. Mas o que meu irmão fez é grave demais. Pediu ao pai a herança dele, gastou da maneira mais desregrada. Tem que sofrer. Tem que pagar o preço, tem que aprender com a vida. Eu penso assim, eu acho que você também faz sentido. Mas o Pai, a revelação da graça de Deus, é tão diferente da gente. Deixa a gente até um pouco frustrado. Por que ele age assim? E a gente acha às vezes que a gente é até mais justo do que Deus, que a gente está empregando propriamente justiça. Mas esse pai vai chegar e falar, filho, você não é filho porque você merece. Para os dois. Porque o filho mais novo chega, eu não sou digno. E o filho mais velho diz, eu sou digno. E o pai está dizendo, não tem nada a ver com isso. E o pai vai explicar daqui a pouco, na história real que Jesus conta, que ele não está anotando todos os débitos do seu filho. Tudo que ele fez de errado. Mas ele também não está anotando todos os créditos do outro. Tudo que o outro fez de certo. Quando eu discuto com alguém, quando eu brigo com alguém, por exemplo, de vez em quando eu brigo com a minha esposa. É raro demais, quase nunca acontece, porque a gente não tem problema. Nosso casamento é perfeito, graças a Deus. Isso é uma ironia. Mas eu não sei se acontece com você. Você está brigando com a sua esposa. Você sabe o que acontece quando eu brigo com a Rafa? Me diz se funciona para vocês também. Quando ela está me cobrando alguma coisa, quando eu estou cobrando alguma coisa dela. Vamos supor que ela está me pedindo algo que eu deveria ter feito e não fez. Eu puxo duas listas mentais. A primeira lista é, olha só, você está me acusando de algo, mas olha você. E eu tenho uma lista longa de coisas que ela deveria ter feito e não fez. Mostra a primeira lista. Ninguém precisa dizer amém agora. E eu puxo a outra segunda lista, tudo que eu fiz de certo. Você não está esquecendo que esse foi um erro aqui, desse momento? Olha quanta coisa boa eu fiz, olha quanta coisa certa eu fiz. Por que eu puxo essas duas listas nessa e qualquer outra questão relacional? E você faz a mesma coisa. Porque está dentro da gente uma força esmagadora que nos aponta para a necessidade de merecer. O filho mais novo diz, eu não mereço, mas você tem uma migalha para mim? O filho mais velho diz, eu mereço, por que você não me dá nada? E o pai traz a maior revelação de toda a história, fala, filho, tudo que é meu é teu. Você não precisa de mais nada, absolutamente nada. Se você está em casa, se você está na casa do Pai, se você está mergulhado na graça de Deus, o que é mais que você precisa? A história que Jesus conta apresenta a mim e a você o coração do Pai. Quando ele volta para casa, o filho se encontra com um pai que não está interessado em comportamento a priori. Ele está interessado em relacionamento. E mais uma vez, eu prego isso com alguma frequência, e aqui também você ouve muito, eu acho que você consegue fazer distinção.
Não é que comportamento não seja importante. Você já leu as cartas de Paulo? Paulo escreve praticamente todas as suas cartas com uma ideia muito parecida. No início, por exemplo, da carta de Romanos, ele gasta metade da carta dizendo: você precisa entender o amor de Deus. Precisa estar tão absorvido desse amor incondicional que você não tem dúvida. E eu costumo dizer que alguém que sabe que realmente é amado por Deus é uma pessoa invencível. Se você tiver total convicção, se você estiver totalmente convencido de como Ele ama você, ninguém segura você. Nada segura você. Você não fica muito tempo triste ou deprimido ou preocupado. Rapidamente você passa para o próximo nível. Por isso que Paulo gasta a primeira parte sempre falando disso. E Romanos poderia terminar no final do capítulo 8, ele dizer: tá bom, gente, todo mundo entendeu? Vocês são amados por Deus e esse amor é incondicional, não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que Jesus fez. Legal? Amém. Final de carta. Não, Paulo continua escrevendo. E os próximos capítulos ele vai falar: o que você vai fazer com esse amor? Qual é a sua responsabilidade em relação ao que Deus fez por você? Você já entendeu que Ele te chama? Ok, faz alguma coisa com isso, responda propriamente. E Paulo escreve coisas para a igreja do tipo: se você mentia, para de mentir. Que é isso, Paulo? Está falando com a igreja, rapaz. E você já falou que Deus me ama de qualquer jeito? Não. A resposta adequada. A resposta adequada a alguém que recebeu tanto amor é propriamente responder honrando o seu Deus. Então a gente não honra, obedece e faz qualquer coisa para Deus para que Ele nos aceite. Nós fazemos porque Ele já nos aceitou e ninguém merecia esse amor. O Pai deseja relacionamento. Ele quer que o filho seja reconectado. O que o Pai está dizendo, talvez esteja dizendo nessa manhã, é que há pessoas que estão conectadas com Ele. 99. E há pessoas que estão desconectadas. E o coração dele está apontando para os que estão separados. E o desejo dele é reconectá-los. E o pai precisa que filhos mais velhos consigam entender e conhecer o seu coração. Você sabe que eu não li o final da história, mas por que eu falei que esse filho mais velho recebeu tão mal o seu irmão? Sai daqui, você não é bem-vindo, você está errado, você não merece. Por quê? Porque isso é revelado no final da história. Porque o filho é bem recebido, uma festa acontece, e aí o filho mais velho chega em casa e fica assustado com aquilo tudo e revela a sua indignação. Meu irmão não faz nada para merecer, eu que fiz, não vou entrar nessa casa, não quero mais nada. Fica chateado. Talvez com razão a gente pense: poxa, ele merecia, mas não recebe. E o pai vai lá, sempre é o pai que faz o movimento. Né? O filho está longe e o pai vai correndo na direção dele. O filho não quer entrar em casa e o pai vai até lá. Esse é o nosso pai. Fala: filho, entra. Não vou entrar. E faz todo o seu discurso, está chateado, está irritado. Ele fala: filho, você está sempre comigo. Só que eu acho que você nunca entendeu o que significa estar sempre comigo. Você se acostumou tanto com tudo que a casa tem para te oferecer. Você se acostumou tanto com o amor que todo dia de manhã você não percebe, mas que é derramado sobre a sua vida. Você parou de se maravilhar com o sol nascendo a cada dia como um presente que eu dou a você. Você parou de se maravilhar com a próxima batida do seu coração que sou eu que estou dando a você. Você parou de ficar impressionado com o meu amor que te deu o próximo respirar que você vai experimentar agora. E com qualquer coisa boa na sua vida que é um presente. Você se acostumou tanto com a casa que você esqueceu que você tem tudo, você está sempre comigo. Mas a gente precisava parar tudo e dar uma festa para o seu irmão, que aos seus olhos religiosos não merece nada. Mas eu quero ele perto. É isso que o pai quer o tempo todo, os filhos perto. O pai não quer, deixa eu te falar, Deus não quer apenas, eu não ia falar apenas, mas acho que é melhor, que você se torne uma pessoa melhor. Ele quer que você se torne uma pessoa livre, de verdade. O pai queria que os filhos estivessem perto para experimentar a liberdade de fato. Mas eles não entendiam. Como é que o pai faz? Levantando-se, foi para o seu pai, quando estava ainda longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão. A expressão íntima compaixão é um dos sentimentos mais profundos e fortes que os judeus vão entender. Vai nas vísceras. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir. E ele coloca um anel no seu dedo, sandálias em seus pés, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Nessa manhã eu creio que o que Deus queria que eu compartilhasse com você é que nós somos, de vez em quando, um dos dois, irmão mais novo e irmão mais velho. Acho que a gente tem que tomar cuidado, porque, mais uma vez, o irmão mais velho está prefigurando religião. E nós dizemos que não, nós não temos isso, mas pode ser que precise alguns ajustes acontecer dentro de nós, para quando alguns filhos mais novos aparecerem naquela porta. E o pai confia que o filho mais velho vai representá-lo. O pai confia que quando o seu irmão aparecer lá naquela estrada, você vai até lá e vai recebê-lo como eu receberia. Eu quero que você vá lá, corra e dê um abraço, um beijo, e coloque anel, e coloque roupa, e coloque sandália. Eu, pai, você que tem que ir lá e fazer isso. Se você não for, eu vou. É frustrante você procurar por alguma coisa que você precisa tanto, procurar por alguma coisa que tem tanto valor para você e ninguém te ajuda. Você já esteve nesse momento precisando sair de casa, desesperado. Alguém viu a chave do meu carro, alguém viu. E teu filho está lá sentado vendo televisão. Não, vi não. E a menina está lá fazendo maquiagem. Não. Você está desesperado, o que você está falando? Alguém pode me ajudar? Esse pai que está olhando para a estrada está perguntando: será que mais alguém pode olhar junto comigo para essa estrada? Esse é o meu foco, para onde eu estou olhando. Durante muitos anos, a maioria dos pastores que eu conheci até hoje, a maioria, estava muito mais preocupado com as 99. Porque a 99 já está em casa, é bem mais fácil de tratar, já é o nosso público, do que preocupado com aquela uma. E essa uma não tem nada a ver com gente que já esteve na igreja e não está mais, também. Mas tem a ver com qualquer pessoa que precisa ser recebida não por religião, mas pelo coração do seu Pai. Amém? Eu oro para que, de uma maneira que só Ele pode fazer, Ele transmita isso, traduza no seu coração. Nessa manhã, você recebe essa palavra hoje? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Queria fazer uma oração com você nesse momento, mesmo sentado onde você está. Daqui a pouquinho você vai participar da ceia. E essa oração é muito simples. É a oração que eu faço toda vez que eu prego. E são só duas coisas que eu peço, então não vai demorar muito. Eu peço que Deus te ajude, me ajude a enxergar o que Ele está enxergando. E que Ele nos dê coragem para agir com base no que nós estamos enxergando. Você pode orar junto comigo? Pai, muito obrigado. Que nessa manhã, meu Pai, Teu Espírito verdadeiramente plante em nosso coração uma semente que vai produzir fruto. Ajuda-nos a ter o discernimento que nós precisamos. O Senhor está vendo a nossa vida, o Senhor está vendo a nossa família, o Senhor está vendo as nossas finanças, o Senhor está vendo, só que o Senhor vê de uma maneira que a gente precisa ver também. Ajuda-nos a enxergar, Pai. Ajuda-nos a enxergar as pessoas. A gente está só olhando para coisas o tempo todo. Ajuda-nos a ver as pessoas. A ver, meu Pai, por além das coisas. E dá-nos, meu Pai, a coragem de ouvir e obedecer a Tua voz. Todos nós aqui somos os filhos mais novos. Nós precisamos de graça. Nós precisamos desse amor. E nós recebemos abundantemente o amor que transformou a nossa vida, que nos salvou eternamente. Nós nessa manhã queremos Te agradecer e Te glorificar. Tudo é Teu, Senhor. Nossas vidas são Tuas. Usa nossas mãos, nossos pés, nossa boca. Usa, meu Pai, os nossos talentos. Usa os nossos recursos. Usa tudo que o Senhor nos deu. Nós queremos colocar à Tua disposição. Faz a Tua vontade em nós e através de nós. Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe ricamente.